do Senhor, crianças, tudo bem? Tem muitos dias que a gente não se encontra, né? Mas hoje eu vim aqui contar uma história para vocês. E deixa eu falar, a tia Simar está com muita saudade, né? Porque já tem bem uns 15 dias que nós não vemos na igreja, mas eu já vim aqui contar uma história para vocês, para nós sentir bem pertinho um pouco. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma história que fala do amor de Jesus, o quanto que Deus nos amou e enviou seu Filho, né, para nos salvar. Por isso estamos aqui hoje. Essa história, nós vamos falar do amor de Deus, que está em João 3,16, né? Vamos memorizar esse versículo? Eu creio que a maioria de vocês já conhece esse versículo, já sabe, já memorizou, né? Mas hoje vamos relembrar, né? Está escrito aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, né? Que não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse aqui é o endereço do nosso versículo. Se nós esquecermos o versículo, mas não tiver memorizado o endereço, vai ficar fácil da gente achar, vai? João 3,16. Vamos repetir mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Porque nós queremos ter uma vida eterna com Cristo. Amém? Vocês conseguiram memorizar o endereço? Se não conseguiu, mais tarde vocês pegam a Bíblia e dão uma litinha. Aqueles que não sabem ler, pede a mamãe e o papai para ler, tá bom? Esse versículo se encontra na Bíblia, a palavra de Deus, que está em João 3,16. Amém? Hoje nós vamos contar uma história de evangelização, de evangelismo, que diz assim: a criança não é um anjinho, mas sim um Adãozinho. Então todos nós, né, nascemos Adãozinho. E por isso hoje, vocês já viram fita falar? Não, né? Mas hoje nós vamos usar as fitas para contar uma história da vida de 3 pessoas. E cada uma delas agia de um jeito, sabia? Então, é o Senhor Jorge, o Senhor João e o Eliseu. Agora nós vamos falar primeiro da vida do Senhor Jorge. Jorge, ele era um menino, mas muito mal, perverso, só fazia coisas erradas. Ele batia nos coleguinhas, xingava, não respeitava o pai, nem a mãe, os professores. Ele quebrava a vidraça dos vizinhos. Isso tudo o Jorge fazia quando ele era criança, né? Mas ele não... E assim, com o tempo, as raízes do pecado o pecado foi entrando no seu coração, criando raízes profundas no coração de Jorge. Porque ele era um pecador, ele não conhecia o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? Está lá em Romanos 3,23, que todos pecaram e estão o quê? Afastados da vida de Deus, né? Estão afastados de Deus. O que é pecado? Você, criança, sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, né, que não agrada
Deus, assim como as atitudes de Jorge. Eu creio que você, criança, não quer ser assim, não é? E quando Jorge se tornou moço, não foi diferente. Ele continuou fazendo coisas erradas. Agora ele fumava, bebia, usava drogas, jogava no jogo da sorte, e embriagava, dançava, fazia tudo que não era errado. Igual essa fita escura aqui, ó, a vida e o coração dele está igual essa fita escura, né? Mas para ele parecia tudo normal, ele fazia o que ele queria, o que bem entendia, né? E não dava satisfação a ninguém. Do jeito que ele achava que tinha que fazer, ele fazia. Agora, Jorge cresceu, ficou moço e casou-se. Mas coitada da esposa do Jorge, vivia apanhando, estava sempre apanhando. E as crianças, ele chegava bêbado em casa e batia nas crianças, brigava, xingava as crianças. Jorge não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ah, mas que triste. Um dia, Jorge sofreu um acidente de carro e o pior aconteceu. Jorge morreu. E agora? O que vai acontecer com Jorge? Jorge foi para o inferno, né? Que a Bíblia diz que os perversos são lançados no inferno. E todas as nações que não temem ao Senhor, e todas as nações que esquecem de Deus, está lá em Salmo 9:17, também, né? Que coisa triste, né? Isso é muito triste, não só para o Jorge, né? Mas para nós que conhecemos a Deus, a gente sabe que isso é muito triste. E agora nós vamos falar do segundo personagem, que é o Senhor João. Será que a vida do João foi diferente da do Jorge? Eu espero que sim. E você, criança? Né? Quando o Senhor João, ele era menino, ele não era tão mal assim, igual foi o Jorge, né? Mas também ele era pecador. Está lá no Salmo 51, verso 5, né? Que diz que nós já nascemos no pecado. Então, eu e você já nascemos no pecado, né? E também o desejo de fazer coisas erradas já nasce com nós. Não precisa de ninguém nos ensinar a fazer coisa errada. Esse desejo já nasce no meu e no seu coração. João às vezes mentia, né? Mentia, desobedecia a sua mãe, mas tinha um porém. O João, ele frequentava a igreja, ele vinha para a igreja, sabe? Mas ninguém havia falado para ele, ninguém havia explicado para ele que ele era pecador, né? Ele frequentava a igreja, mas não havia ninguém explicado para ele que ele era pecador. Então, o João, ele não sabia, né? E ele cresceu na igreja, ele ajudava nos trabalhos da igreja, mas ele não conhecia o Senhor Jesus. Ele cresceu e não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. No entretanto, ele ajudava nos trabalhos da igreja, fazia muitas coisas na igreja. Até que o João se tornou um moço, rapaz, né? Ficou adulto. E ele se casou
Só que a história também fala que ele casou com uma moça que não conhecia a Deus, né? Então ele casou com uma moça que não era cristã, era incrédula. E ele trabalhava, ganhava bem e ele sonegava os impostos. Mas um dia, sabe o que aconteceu? O João já era um senhor e estava de meia idade. Ele sentiu uma dor tão forte no peito e foi ao médico. E quando chegou lá no médico, o médico disse para ele que o coração dele não estava mais tão bom, né? Que ele poderia ter um infarto qualquer hora. Nossa, já pensou? Aí o João começou a pensar, ficou preocupado, porque ele não conhecia a Deus. Ele não sabia quem era Deus. E olha que o João frequentava a igreja. Mas vocês lembram que ninguém havia falado para ele quem era Jesus? Quem era Deus? E você sabe quem é Deus? Deus é o nosso Criador. Ele criou tudo, criou o céu, a terra, as plantas, os animais, e criou também você e eu. Está lá escrito em João 3,16 que o amor de Deus é tão grande que ele ama tanto você, né, que ele deu o seu filho para que eu e você pudéssemos ser salvos. E o céu onde ele mora, né, e ele está preparando uma morada para aqueles que o recebem como Salvador e torna-se os seus filhos. E o seu João não sabia quem era Deus. Mas um dia ele veio até as suas mãos. E o seu João não sabia quem era Deus. Mas um dia veio em suas mãos um folheto. Ele recebeu um folheto, né? E aí ele descobriu o plano maravilhoso da salvação que Deus tem para mim e para você. Que Deus enviou o seu único filho, perfeito Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, que não havia cometido pecado nenhum, para morrer na cruz pelos meus e os seus pecados. Jesus, ele foi tão obediente que ele morreu lá na cruz sem reclamar, mas ele morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser livres do castigo, né, do pecado, na minha e na sua vida. Então, o Senhor João recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, depois que ele descobriu o plano maravilhoso da salvação. Jesus havia morrido na cruz. Então, o Senhor João recebeu o Senhor como seu Salvador pessoal. E agora, a preocupação do Senhor João era servir a Jesus, né? E agradar a Deus conforme a palavra do Senhor manda que nós passamos, porque agora o coração do Senhor João estava purificado. Jesus havia lavado com o seu sangue precioso, né? Então, mas só que teve um porém. Infelizmente, quando o Senhor João aceitou Jesus como seu Salvador, ele já estava de meia idade, né? Ele não teve tanto tempo para aceitar Jesus, para servir a Jesus. Mas o Senhor Jesus, vocês lembram que o Senhor João estava com o coraçãozinho meio doente? Que o médico falou que ele poderia infartar a qualquer hora? Pois é. Então o Senhor João infartou, morreu. Mas tem uma notícia muito boa para você. Você sabe que ele foi morar no céu com Jesus? Porque ele havia recebido Jesus como seu Senhor e Salvador.
ele agora estava num lugar bem bom, né? Ele estava morando junto com Jesus. Aí, então a vida do seu João foi bem melhor do que a vida do senhor Jorge, embora ambos eram pecadores, né? Agora nós vamos falar do nosso terceiro personagem, que é o Eliseu. Eliseu também foi uma criança simpática, bondosa com os outros, mas como o seu Jorge, o seu João, ele também era pecador, né? Fazia coisas erradas, né? E o pecado deixa o nosso coração sujo, não deixa? Igual essa fita aqui. E ele foi um dia, ele fazia coisa errada, desobedecia sua mãe, deixava a mãe dele. Nossa, a mamãe ficava desesperada com as estripulias que o Eliseu fazia, né? Eliseu às vezes desobedecia, mentia para a mamãe, e isso também é pecado. Mas um dia Eliseu foi brincar na beira do rio Anicuns. E ele está brincando lá, corre para lá, corre para cá. De repente veio um barco. De repente ele ouviu uma música linda. E ele parou para ver. E era um barco que ia passando com as pessoas cantando aquela melodia linda. E ele ficou olhando. Aí ele ficou curioso. Para onde será que essas pessoas estão indo? E ele descobriu que as pessoas estavam indo para uma igrejinha bem próxima dali. E o que ele fez? Ele correu também para a igreja. E quando ele chegou lá, ele viu aquelas pessoas cantando, ele ficou ali e gostou do que viu. Eliseu tinha apenas 8 anos. E então, o líder da igreja começou a falar do amor de Jesus, a contar que éramos pecadores. Então, naquele momento, Eliseu descobriu que era pecador. Nossa, que triste. Mas, ao mesmo tempo também, aquele pregador contou que Jesus havia morrido na cruz para salvar os pecadores, para nos limpar, para nos purificar. O Eliseu ficou pensativo, falou: nossa, gostei dessa notícia, né? Que Jesus morreu na cruz por mim, mesmo eu sendo pecador, ele morreu para limpar os meus pecados. Então, quando terminou, o líder daquela reunião convidou ele para a escola bíblica dominical. Mas no próximo domingo estava lá o Eliseu para ouvir a palavra de Deus. E ele ouviu a palavra e recebeu Jesus como seu Salvador. O seu coração, que era sujo, escuro igual essa fita, se transformou com o sangue de Jesus. Ele foi limpo e ficou branquinho com essa fita aqui. E agora o Eliseu começou a dar testemunho, né, da palavra de Deus na sua casa, né? Porque vocês lembram que a Bíblia nos diz que antes de nós recebermos Jesus como nosso Salvador, todos nós somos pecadores. Então, com Eliseu também não era diferente, ele era pecador. Está escrito lá em Romanos 3:23. Mas ele recebeu Jesus, começou a falar do amor de Jesus em casa, testemunhar, ser obediente. Sabe o que aconteceu com a família do Eliseu? Tanto o papai e a mamãe também receberam Jesus como Salvador, e o coração deles também ficaram limpo. Mas o Eliseu não ficou só nisso não, né? Ele começou também que para nós crescermos como uma plantinha, nós temos que
nos alimentar. Ele começou a ler a Bíblia, orar, né? E a falar do amor de Jesus para os coleguinhas. Mas o Eliseu não ficou criança toda a vida. Ele cresceu. E quando ele cresceu, que ele ficou jovem, ele sentiu o chamado de Deus, né? Deus chamou ele para ser pastor. Então, o que o Eliseu fez? Foi estudar, se preparar para o ministério. E no seu ministério, ele foi ganhar almas para Cristo. Ele foi falar do amor de Jesus. Ele trabalhou, né, com amor, levando a palavra, né, com felicidade, falando do amor de Deus para as pessoas, né? Ele, então, influenciou muitas vidas, né, a seguir a Jesus, que é o caminho do céu. Mas aí o Eliseu ficou velho e chegou o dia dele partir, né? Ir para a morada eterna, aquela morada que o Senhor Jesus está preparando lá no céu para nós. Mas Eliseu foi uma pessoa que serviu a Deus muito tempo, né? Então ele serviu a Deus, chegou o dia dele partir e ele partiu feliz, porque ele agora encontrar o Senhor Jesus lá no céu e viver feliz com o Senhor, né? Ele morreu velho, mas morreu feliz porque ia para o céu. Vocês viram como as fitas nos contaram a história, né? E qual história foi mais interessante? No meu ponto de vista, foi a história de Eliseu, né? Agora você, criança, também está desafiada esta semana a levar a palavra de Deus para aquele coleguinha que ainda não conhece Jesus. Será que você é capaz? Podemos contar com você? Então, esse é o desafio que eu faço a você. Contar do amor de Jesus para os seus colegas. Aquela criança que ainda não tem o papai e a mamãe que serve ao Senhor, você é um evangelista dentro da tua casa, né? Onde você passar, você é um evangelista de criança. E a criança que ainda não é salva, pode receber o Senhor Jesus como seu Salvador. É só você orar e falar: Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Um dia que você for na igreja, você pede ao pastor, um obreiro, para estar orando também junto com você, tá bom? E agora, vamos fazer uma oração? Porque a tia esqueceu de fazer uma oração no início, tá bom? Vamos fechar os nossos olhinhos e conversar com o Senhor Jesus? Como nós estamos terminando a nossa história, nós vamos agradecer a Deus, né, por esta palavra, que veio edificar o seu e o meu coração. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, por este domingo de estarmos aqui, falando do amor de Jesus. Esse amor tão lindo, porque o Senhor morreu na cruz pela minha vida e por sua vida, né? Só Deus para fazer este amor tão grande acontecer nas nossas vidas, né? Claro, o que Ele tinha de melhor por mim e por você, embora nem eu e nem você não merecíamos, mas Ele não olhou para os nossos pecados. Ele nos amou, tanto que Ele deu o seu único filho, pela minha vida, pela sua vida. Amém? E Deus abençoe você e você tenha uma semana abençoada no Senhor Jesus. Amém? Valeu, Senhor. Deus abençoe, irmã.